Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje estaremos batendo papo com a Helena Pereira, que é a líder do escritório de Lisboa. E ela também é dona de restaurante. Ela tem um restaurante em Lisboa. E a ideia é a gente interagir, né? Entender um pouco, né? Como que é na prática gerir um restaurante em Portugal. Eu acho que a turma aí do Brasil deve ter muita curiosidade sobre o tema, né? Então a gente convidou a Helena e também é um marco importante porque hoje a Helena, ela é o primeiro dia, né? A gente está estreando o nosso canal da Gas Academy Portugal, né? A gente vai ter um canal para cada país. Na verdade, Portugal vai estar junto com Angola, né? Então eu já vou chamar aqui a Gas Academy Portugal e é importante vocês, né, que estão aqui seguindo a Gas Academy Brasil, certo? A gente de novo vai separar os locais. Já sigam lá também Portugal, tá bem? Vai ter café com gás em espanhol, vai ter café com gás aqui pro Brasil, vai ter café com gás em Portugal e Angola, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se a Helena tá comigo aqui. Chama aí, Helena. Enquanto isso eu vou dando um bom dia pra turma aqui. Eu tô vendo que ela entrou, mas eu acho que ela entrou com um dela por enquanto. Vê se você consegue entrar aí com o de Portugal. Bom dia, Margarita. Semana passada teve a estreia do canal em espanhol. Já vai ser viernes. Amanhã não, depois de amanhã tem o segundo Café com Gás em espanhol. Margarita participou do primeiro. Bom dia, Bruno. Bom dia, Ana Lúcia. Grande Wilder. Wilder vai estar lá com o Renan na sexta-feira. Letícia, Daniel, Bruno, Alan. Deixa eu ver aqui se alguém me chamou, ainda não. Luiz Paulo, Ana Lúcia, Mariana. Como foi ontem, Mariana? Como tinha as novidades? Teve curso do CMV no Rio de Janeiro. Ataque ao CMV. Bom dia, Alberto, Daniele, Catu, a turma toda aí. A João, do Algarve. Não estranhe minha voz, eu tô uma gripadaço aqui. Vamos lá, pronto. Gas Academy Porto Chique. Te aceitei aí, Helena. Vamos ver se dá certo. Olá, bom dia, Olá, Helena. bom dia. Quanto tempo, né, Helena? Eu acabei de sair de uma reunião com a Helena aqui. Resolveu o teu assunto, né, Helena? Mais Verdade, 5 minutos. Bom verdade. dia. Como Bom que tá dia. aí? Como que tá o dia de estreia do nosso canal Portugal? É É o para primeiro dia da nossa página e queremos que todos os seguidores aí da página do Brasil também sigam aqui a página de Portugal. vamos lembrar aí ao longo da live para a turma começar a seguir lá, né? A gente tomou essa decisão, turma, porque, enfim, né, a realidade, né, Helena, é um pouco diferente, né? Às vezes a gente se comunicando, né, até com a língua mesmo, português do Brasil, às vezes é diferente de Portugal, né? Então vamos falar, né, especificamente para cada público, né? É mais difícil, vai ter café com gás agora, semanal no Brasil, vai ter café com gás em Portugal, na Espanha, né? Mas eu acho que é importante. E, né, a gente vai também aproveitar para fazer essa integração, né? Para que a turma do Brasil saiba como é o mercado espanhol, o mercado da América Latina, e vice-versa. Mesma coisa Brasil, Angola, né? Então aqui já é para estrear essa ideia hoje, né? A gente está entendendo um pouco aí do que é a sua, o que foi, né, e como está sendo a sua jornada como empresária também, né? Porque a Helena, além de ser líder regional em Lisboa, ela é consultora líder, ela também tem que fazer a gestão de um negócio aí. Então vai ser muito sobre esse tema que a gente vai navegar, tá? Lembrando que toda quarta-feira, turma, a gente segue tendo nosso café com gás aqui para o Brasil, né? E o Café com Gás, além de ser um bate-papo com alguém, né, hoje a Helena que foi a nossa convidada, também é um momento para tirar dúvidas do método gás. Tá? Então, quem tiver dúvida, eu estou com duas dúvidas aqui, eu vou tentar encaixar no meio do nosso bate-papo ou no final, ou logo a gente já começa tirando ela, tá? Mas antes, deixa eu dar bom dia para a turma aqui. Vamos ver quem chegou mais aqui. Bom dia, Renata. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Bruno, Alexandre, Morozete. Fala aí, cara, tudo bem? Giovana. Algumas eu não estou conseguindo ver aqui. O gerente, o cara aí, o Helder está na área. Vamos convidá-lo aí para um café com gás em
Em Portugal. Portugal. Renê, André, bom dia, turma. Vamos para cima. Vamos começar com as dúvidas, Helena? As dúvidas que eu tenho aqui do Método Gás, até aproveitando, turma, o curso Método Gás ele fica disponível. Tá lá, www.gasacademy.com, curso online, tá lá, certo? Quem quiser se inscrever, antes nós abríamos turmas de tempos em tempos, a gente decidiu, não, tá aberto. Quem quiser, vai lá e a gente segue tendo esse canal aqui de tirar dúvidas, tá? Uma dúvida recorrente, acho que é aqui em Portugal e Brasil, Helena, e Angola, né? E também deve ser na Espanha, na América Latina. Pô, qual é o software ideal, né, para o meu sistema? Vocês têm algum software para indicar, né, para o teu restaurante? Qual é a nossa visão, né, o nosso entendimento com relação a isso? A GAS tem o desafio de desenvolver um software, a gente está com essa missão, né, um que fale ali coloque a nossa filosofia dentro de um software, né? Mas, né, em paralelo, a gente entende que a grande parte dos softwares do mercado atendem à necessidade do restaurante, né? Parece que, né, lógico que tem alguns que são melhores, outros são piores, mas parece que, na nossa visão, o problema vem antes, né? Os gestores de restaurantes, eles entendem que eu vou agora contratar um software e vou resolver todos os meus problemas de gestão, meus processos agora vão funcionar, eu vou ter controle de estoque, eu vou ter... Não, na verdade, a nossa filosofia é, primeiro vem o processo, que muitas vezes o processo, a gente, né, se eu não tenho o software, a gente consegue organizar um processo. Lógico que à medida que eu vou evoluindo, chega uma hora que eu não consigo mais fazer um fechamento financeiro no papel, né? Mas eu consigo começar um processo, né, no papel, certo? Então, primeiro eu preciso do processo e depois eu trago o software. Não vai ser o inverso, certo? E, de novo, né, muitos de vocês possuem softwares, né, e não utilizam nem 10% do que o software apresenta, porque antes vem o processo, tá bom? Mas a GAS tem um desafio aí da gente desenvolver algo em breve, aí a gente vai trazer uma solução aí para ajudar o mercado. Aí quando perguntarem qual é o software ideal, é o da GAS. Vai ficar mais fácil, né, Helena? Mas legal. A outra pergunta, para a gente finalizar aqui as dúvidas, me ajuda aqui um pouco mais complexa. Não consigo, a gente no organograma, né, Helena, a gente indica que, né, qual que é o cenário ideal, né? Você tem o diretor, né, que para a gente não é dono, é diretor, certo? Tem o diretor, aí em casas, né, que tem um porte um pouco maior, a ideia é que tenha um chefe de cozinha e um gerente de operações, certo? Ou gerente de loja. Eu estou gostando de utilizar, num projeto eu utilizei gerente de loja, eu gostei, né? Então, abaixo dele tem o gerente de loja ou operações e o chefe de cozinha. Por que casas um pouco maiores? Porque quando a cozinha tem mais de 3, 4 cozinheiros, não dá para uma mesma pessoa gerir a cozinha, né? São mundos muito, muito distintos, né? Enfim, a pergunta é, né? Pablo, caso eu não consiga contratar um gerente operacional, né? Eu sou o dono, porque às vezes o negócio é pequeno, não tem recurso mesmo para contratar, né? Eu tenho que ser o diretor e o gerente operacional. O que fazer? Certo? Essa é a dúvida, né? A recomendação, né? Aqui a gente já entra, né, Helena? Me ajuda aí. Já entra no feito, melhor que perfeito não feito, né? O primeiro ponto O caso do meu restaurante é um bocadinho assim, mas eu divido as equipas. As equipas estão divididas entre sala e cozinha. Eu tenho um responsável pela sala, e que não é propriamente o gerente do restaurante, mas é o responsável por todo o serviço, e depois o chefe de cozinha. E em muitos sítios não existe essa tal posição de gerente operacional, exatamente porque depois a estrutura fica demasiado pesada, e muitas das funções que um chefe de sala aqui faz são funções até de gerente. Pronto. Não tem depois a responsabilidade que tem um gerente operacional. Mas pronto, a separação das equipas está feita, e há uma liderança para cada uma das equipas.
E nesse caso, né, aí vamos lá, o diretor ele vai ser um gerente operacional, né? Exatamente. Aqui a Helena já deu a dica para organizar a equipe de vendas, né, do atendimento. Então ali tem um líder, ok. Ele não está fazendo papel de gerente operacional, menos mal, né? O trabalho desse gerente operacional é menor, porque tem uma liderança ali, né, com a equipe de vendas. Mas, enfim, né, eu como diretor, né, eu tenho que ocupar as duas caixinhas, que é o diretor e gerente operacional. A dica principal que eu daria aqui, né, seria, primeiro, né, entenda que você está ocupando as duas funções. Porque o natural, quando você se vê nesse desafio, é você ocupar somente a caixinha do operacional e esquecer a do diretor, né? Então, o diretor ele tem o papel de fazer orçamento, de projetar os números, de ter uma visão macro, de olhar o mercado, de quando você somente está na operação, você fica cega, o teu negócio fica cego. Então não vai ser o perfeito, eu vou ter que fazer os dois, sabendo que eu tenho que fazer, né, o que for possível das duas caixinhas, saber priorizar, né? Mas, de novo, antes de tudo, sabendo que eu estou ocupando as duas caixinhas, né? Que é o que que aqui vem a importância do organograma, a importância de você desenhar teu organograma, entender que jogo você está jogando. Né? Muitas vezes ele não sabe do papel dele como diretor, ele não sabe que ele precisa ocupar também aquela caixinha. Né? E a gente vê muitos restaurantes que nem mesmo conhecem os próprios números, por exemplo. É por isso, né? Tá no operacional e esquece a parte mais estratégica. Tá bom? E quando ele entra no mundo do diretor e começa a enxergar isso, né? Nos princípios do método GAS. Né? O ser humano tem uma capacidade incrível para superar obstáculos quando conhece. Ele acabou de encontrar o obstáculo. Eu aqui estou com duas caixinhas. Né? O que eu vou fazer para que o meu restaurante consiga contratar um gerente operacional? Provavelmente eu vou ter metas de venda, meta de redução de CMV, eu vou projetar o orçamento para que isso aconteça. Enfim, certo? Eu vou buscar maneiras, né, para resolver um eventual problema identificado ali. Tá bom? Então as perguntas eram só essas, Helena. Se quem tiver pergunta aí sobre o método GAS, podem colocar aí que eu tô com óculos agora, Helena. Agora eu consigo enxergar. Que eu respondo, tá bem? Lembrando que entrou agora aí, ó, a Helena tá na nossa na gasacademy.pt, canal de estreia hoje, então sigam lá também gasacademy.pt, vai ter café com gás também em Portugal, café com gás na Espanha, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo aí, Helena. Até curiosidades que eu não sei mesmo. Eu vou começar batendo um papo sobre a tua jornada e como começou, como você iniciou, né, no setor gastronômico. Como que você decidiu entrar para virar uma heroína aí e atuar no É setor? mesmo. Ah, então, a minha jornada começou há mais de 10 anos, com um espaço aqui em Lisboa que hoje é um fenómeno, que é o LX Factory aqui em Lisboa, mas que há 10 anos atrás era nada, não tinha a vida que tem hoje. E portanto foi um apostar no escuro. Porquê? Porque o chefe cozinha que está hoje comigo tinha um restaurante muito pequenino numa zona periférica de Lisboa e só tinha 20 lugares. E esse restaurante estava sempre cheio. E então o objetivo dele era montar um restaurante maior em Lisboa. As rendas em Lisboa são muito caras, então fomos para esta zona de Lisboa que não é muito que não era na altura Não era, né? não era na altura muito falada, e arranjámos um espaço muito grande, 400 metros quadrados, e pronto, e foi um risco, arriscámos ali a montar o nosso restaurante. O restaurante tem 120 lugares, portanto de 20 passámos para 120, e pronto, e por sorte foi uma zona que foi crescendo, é uma zona muito ligada à arte, aos artistas, e pronto, e hoje em dia é um sítio que tem muitas lojas e muitos ateliês de arte e tem muitos restaurantes também aqui em Lisboa. É dos sítios mais badalados, mais frequentados aqui em Lisboa.
A jornada como empresária da restauração não foi fácil porque nós achamos sempre que tudo é mais fácil do que aquilo que depois na prática é, e um negócio da restauração tem muitos custos de contexto que nós não estamos à espera. Não é só o preço dos ingredientes e a renda, há muita coisa à volta, principalmente aqui em Portugal, há muitos impostos que a área da restauração paga, que dificultam depois o lucro dos próprios restaurantes. Portanto, todo o contexto do mercado da restauração tem muita coisa que quem entra pela primeira vez não conhece. Pronto. E o que te fez decidir entrar no setor? Porque antes você fazia outra coisa da vida. Você já começou, já tinha, enfim, não estudou gastronomia, não veio dessa área. O que te decidiu empreender no setor gastronômico? Qual foi ou o que você fazia antes aí do setor? Não, eu estava ligada ao setor, à área do marketing e vendas. Mas a área da restauração era uma área que me cativava pelo frenesim, não sei, há ali uma mística, diferente. Eu não, obviamente não é por cozinhar, porque não, mas o atender ao público, ter o idealizar um conceito, essa parte atraía-me bastante, sim. E todo o movimento do restaurante, para quem vive, quem gosta mesmo da restauração, é viciante. O dia a dia de um restaurante é viciante para quem trabalha nesta área. E como foi? Acho que seria legal, antes de falar sobre aí como foi os desafios iniciais, né? Apresente o teu negócio para a turma. Acho que é legal, né? Para a turma, até para te visitar e quando vir para Lisboa. Fale um pouco do modelo de negócio, enfim, qual é a proposta do negócio para a turma conhecer. Então, o negócio tem muito a ver. O meu restaurante chama-se 1300 Taberna, está localizado no LX Factory, em Lisboa. E é um negócio de restauração que é uma proposta de cozinha contemporânea, mas com base na cozinha portuguesa. Ou seja, os pratos da cozinha portuguesa são pratos bons, mas são muito pesados para esta nova geração e até para os estrangeiros. E então o meu tipo de cozinha é exatamente pegar nessas receitas antigas da cozinha portuguesa e modernizá-las e apresentá-las de uma forma mais contemporânea. Legal. E é a base do meu restaurante, é esse. Nós, no Brasil, né, existe enfim, é difícil montar um negócio, certo? Não só restaurante, mas talvez restaurante um pouco mais. Quais são as dificuldades? A gente está lá, tem projetos aí de início de casas agora, né, acontecendo. Na sua visão, quais são as dificuldades para um novo empreendedor começar um negócio em Portugal? Para a gente tentar fazer uma analogia ao Brasil. Falta haver uma concentração de informação ao empreendedor para cumprir todos os requisitos que são necessários para ter um negócio. Ou seja, parte-se do princípio que é o empreendedor que tem que se informar de todas as circunstâncias, de tudo o que tem que cumprir, de toda a legislação que tem que cumprir, de todos os impostos que tem que pagar, e muitas das vezes há empresários que entram em incumprimento por falta de conhecimento daquilo que têm que cumprir. E perdem-se no meio do caminho, porque o abrir um negócio não é fazer uma obra e abrir a porta. Há aqui uma série de legislação, principalmente aqui em Portugal, não sei como é que é no Brasil, mas aqui muita legislação que se tem que cumprir e que está dispersa, e portanto quem entra de início neste setor vê-se um bocadinho perdido, sim. E não tem hoje, né?
a gente, por exemplo, a Gás, ela faz um pouco essa assessoria aqui em Sim, Portugal, né? Porque não tem hoje um profissional que faça tudo. Né? Um bocadinho é o contabilista, um bocadinho é o pessoal de alimentos, um bocadinho é o arquiteto com o engenheiro. É muito, as peças são muito soltas, muito né? soltas, exatamente, sim, muito soltas. E falta quem tenha a visão geral de tudo que é, de tudo que é necessário de juntar as próprias, essas entidades todas que estavas a falar, juntá-las para que todas casem, não é? Todas as informações casem, porque é como estavas a dizer, a contabilista percebe de impostos e de finanças, mas se calhar não sabe das coisas específicas do setor. Assim como a engenheira dos alimentos também não sabe que o processo depois da organização do serviço tem que ser de determinada maneira e, portanto, tem que se casar todas as informações umas com as outras, não é? O arquiteto, o projetista também, O né? arquiteto, o projetista, exatamente, às vezes os arquitetos projetam coisas que depois, na prática, não são não, Aplicáveis, né? sim, não são aplicáveis e não são bons para quem às vezes projetam coisas lindíssimas, mas que depois não são, não são práticas de ser implementadas e no dia a dia podem dificultar até o próprio serviço do restaurante. Nesse caso, eu acho que é bem semelhante ao Brasil. Né? Enfim, Tudo igual. que cada vez mais a gente se depara com esse problema e a gente está buscando essa solução. Né? Tentar cada vez mais, no ano que vem, a gente vai vir com uma proposta um pouco mais abrangente, né? De uma oferta um pouco mais. Um pouco não. Mais abrangente e integrada para um restaurante. Para tentar justamente tratar essa lacuna que eu acredito que ela não é só em Portugal, no Brasil, também é em Angola, deve ser na Espanha. Falta, né? Faltam especialistas no nicho, né? Até o contabilista, ele entende, embora, né, Portugal, 20% do PIB, se eu não me engano, né, ele é ligado ao turismo. Então deve ter uma participação muito grande da restauração, né, do setor gastronômico dentro do PIB. Então é uma parte importante da economia, mas mesmo assim, né, a gente não vê muitos arquitetos, muitos projetistas, muitos contabilistas e especialistas no setor. Né? Enfim, né? E a parte de investimento? É fácil conseguir capital para montar um restaurante? Como que geralmente o mercado trabalha? Com capital próprio? Juros é baixo? Como funciona? O problema o problema em Portugal, não sei se no Brasil deve ser igual. Os bancos só emprestam dinheiro a quem já tem dinheiro. É a mesma coisa. Me prove que você não precisa de dinheiro, que eu te empresto dinheiro, cara. Exatamente. Ou seja, um empresário queira abrir qualquer coisa em Portugal tem que ter património pessoal para dar de garantia. É um bocadinho assim. Ou seja, eles até podem emprestar a uma empresa recém-criada, mas o sócio da empresa tem que dar bens pessoais como garantia, muitas vezes. E logo aí começa logo o impedimento de haver novos empreendedores, não é? E às vezes, pronto, novos empreendedores têm grandes ideias e têm que as ir vender a outros investidores, não é? Que acreditem no projeto. E, portanto, há poucos empresários em nome individual, sozinhos. Tem muito essa. Eu acho que tem. Acho que no Brasil também, mas tem muito a cultura do investidor, né? De O investidor, porquê? Porque muitas vezes o investidor tem dinheiro, mas não quer tocar negócios, não é? Para a frente. E depois há o inverso, há pessoas que querem ter os seus negócios, têm ideias e querem montar negócios até inovadores, mas não têm capital e a banca, como eu estava a dizer, não empresta a quem não tem garantias, bens para dar de garantia, não é? É uma vantagem, né? Quando a banca, né, que são os bancos, eles emprestam, né? Em Portugal, as taxas de juros são bem inferiores, certo? São muito mais, Sim, possibilitam isso muito sim. mais, né? O
investidor ali, conseguindo dinheiro com a banca, ele seguir em frente. No Brasil, muitas vezes, o capital vindo do banco já inviabiliza o negócio graças à taxa de juros, certo? Enfim, então isso eu acho que tem uma diferença aí, né? A questão de não emprestar o dinheiro é igual. Sim, mas mesmo os juros, Pablo, mesmo os juros também varia consoante aquilo que tu dás de garantia. Porque se tu deres Exato. pouco de garantia, o juro também é mais alto. Se deres muita coisa de garantia, podes negociar o juro para ser mais baixo. O problema é que no Brasil, quando você não vai num banco comercial comum, né, a gente está falando de 2%, 2,5%, às vezes 3% há um mês. Pois, não, isso aqui não. Então é uma coisa que meio que inviabiliza. Tanto é que a gente fala que, cara, a Helena já fala cara também, tá, pessoal? Além dela tá todo dia com a gás no Brasil, Já estou a a gente estava falar conversando daquilo. outro dia, ela tem vários clientes em Portugal que são brasileiros, né? E os filhos dela assistem YouTube. Então, o YouTube do Brasil, né, Helena? Então, Sim. o cara já vai virar uma gíria aí em Portugal também, né? Mas, enfim, o que a gente fala? Ó, a importância do estudo de viabilidade, né? Quando você começa um negócio e já precisa já possui uma estrutura de capital que tem os juros, é muito importante, né, você botar no papel e ver se isso é viável ou não, porque muitos negócios já começam com um problema graças aos juros mesmo, amortização de empréstimo, etc. Outros, né, começam com o investidor. Aí já pode ter já é um outro problema. Como que está sendo organizada essa sociedade? Está bem organizada, está bem estruturada, critérios de governança para que no futuro não tenha um problema entre os sócios. Aí eu já vou até emendar uma pergunta, né? Aí falando da gestão, né? Como que você vê hoje com relação à maturidade em gestão, né, dos negócios em Portugal? Você vê que, enfim, né, os critérios de governança, os controlos, as coisas funcionam em Portugal ou você vê muita oportunidade aí? Há muita oportunidade. Muita oportunidade e a pandemia veio mostrar muito isso. As empresas não estavam preparadas para fechar 2 ou 3 meses porque não tinham fluxo de caixa, não é? A verdade é que as empresas da restauração vivem muito a gente às vezes fala muito nisto nas nossas reuniões, que é a casa cheia, não é? E eu falo sempre nisto, que é uma casa cheia não quer dizer que seja uma casa que dê dinheiro. E às vezes uma casa que não está tão cheia é uma casa muito mais saudável e muito mais bem gerida. E existe muita oportunidade também aqui em Portugal em termos de melhoria de gestão, porque há muitos processos que não são implementados. Vive-se muito o dia a dia na restauração. Vive-se muito o dia a dia. É o que se faz, a faturação de hoje é para pagar as compras de hoje, vive-se um bocadinho assim. E como nós aqui temos também a cultura de pagar os fornecedores a 30, 60 dias, o que acontece é que, como aconteceu na pandemia, se um restaurante tem que fechar de hoje para amanhã, tem não sei quantos 1.000 euros de faturas de fornecedores para pagar no próximo mês, nos próximos 2 meses, de coisas que já vendeu. E, portanto, é um fluxo muito enganador, porque nós pensamos que estamos a fazer dinheiro, mas estão muitas dívidas para a frente, que ainda têm que ser pagas. E é essa mentalidade que muitos gestores de restaurante não têm essa noção, porque vivem muito o dia a dia a caixa do mês. É muito, enfim, a minha visão é semelhante mesmo, à sua. É muito amador também, acho que muito semelhante ao Brasil, à Angola, aos mercados onde a gás está, certo? Não vejo. Em Portugal, enfim, está na frente do Brasil com relação a um ponto ou outro. Talvez a parte financeira em Portugal, embora tenha muita oportunidade, o controle financeiro seja um pouco melhor, né? Talvez no Brasil o marketing esteja um pouco na frente em termos de gestão, mas em linhas gerais, né, são os problemas básicos, né?
Os donos de restaurantes conhecem pouco os próprios números, né? Eles dependem muito do apoio do contabilista, né? Que no Brasil é o contador, mas esse contador ele entrega as informações 2 meses depois do fechamento, então não é uma informação gerencial, né? Então eles estão muito no dia a dia mesmo, embora tenha uma visão um pouco melhor do que no Brasil. No Brasil, às vezes, não tem visão nenhuma, né? Aí a parte dos processos ligados ao F&B Cost, né, que é o CMV no Brasil, também lacuna de oportunidade gigantesca, né? Não tem controle de estoque, não tem... Outro dia em Lisboa eu fui num cliente, onde eu tô em Portugal também, tá, pessoal? Eu tô representando o Brasil aqui, agora, que tem Portugal e Brasil, mas eu tô em Portugal também. Eu fui no cliente em Lisboa, né, que me chamou a atenção, certo? Eu entrei, aí eu fui conversar com o cliente na sala dele, né? Aí eu passei pelo estoque dele e fui lá pro escritório, certo? Estoque aberto, totalmente aberto. O estoque, muito vinho, estoque, certo? Um estoque totalmente aberto. Agora, o que me chamou a atenção? Além de estar todo aberto, onde todos tinham acesso ao estoque, né? A rua, certo? Tinha uma porta onde os fornecedores entravam para fazer as entregas, eles entravam dentro do estoque, tudo aberto, e era uma porta aberta, né? Então, nenhuma gestão de estoque, né? Nenhuma. Enfim, isso em várias práticas, não só a gestão de estoque, a parte da produção, a parte do. Não tem, certo? A parte da engenharia de menu, não olha para a gestão, o que indica também uma grande oportunidade, né? Legal. E como que está o setor hoje aí, Helena? Como que você está vendo hoje o setor em Portugal? Eu não sei se vale a pena falar da pandemia. Como que a gente atravessou a pandemia em Portugal? Como que foi aí na sua visão? Muita gente fechou, não? Como que foi essa loucura aí para você, né? E como você viu o mercado em geral? Eu acho que muitos, como eu estava a dizer, muitos espaços não tinham capacidade de estar fechado durante muito tempo. E acumularam dívidas durante o tempo que tiveram fechados e, portanto, muitos fecharam, não é, de vez, e outros retomaram, mas têm muitas dívidas para a frente, ou seja, vê-se que estão a retomar com dificuldade porque têm muitas dívidas que ainda têm que pagar, não é, da pandemia. Houve muito apoio também estatal para a restauração, mas esse apoio estatal também só foi para as Quem tinha empresas. certidão negativa, né? Hã? Só para quem tem certidão negativa. Você não está devendo nada, você recebe o apoio, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, só para as empresas que eram cumpridoras e que não tinham dívidas e que tinham tudo legal. E pronto, e nesta área a gente sabe que muitas empresas não têm as contas em dia e muitas coisas legais e, portanto, houve algumas que não tiveram esses apoios. Quem teve os apoios conseguiu superar bem. Agora, outro fenómeno aqui que é um fenómeno que não é só de Portugal, é um fenómeno aqui da Europa toda, é que esta coisa da pandemia, das pessoas terem estado fechadas e fez repensar a vida das pessoas. Ou seja, muitas pessoas que trabalhavam nesta área saíram desta área. Foram para outros trabalhos, fizeram autoemprego, uma série de coisas. E, portanto, há uma falta de mão de obra gigantesca na restauração. Há uma falta de mão de obra gigantesca nos transportes, pronto, em muitas áreas. Em muitas áreas onde os trabalhos eram menos qualificados, desapareceu mão de obra e pronto, e agora é um desafio enorme para a área da hotelaria, da restauração, de como é que se vai recrutar pessoas para esta área, ou como é que se vai, e eu por exemplo, já nem estou na parte de pensar onde é que eu vou recrutar, é como é que eu vou organizar o meu negócio para as poucas pessoas que tenho disponíveis para trabalhar. E acho que esse é que é o desafio daqui para a frente. Os negócios da restauração e da hotelaria vão ter que ser muito mais organizados de outra forma, de maneira a que um empregado que nós tínhamos há 2 ou 3 anos atrás tem que ser, ou 2 empregados têm que ser substituídos por um.
hoje em dia, ou seja, o trabalho tem que ser muito mais bem organizado, as Muito tarefas mais enxuto, né? Não tem mais é, espaço para erro, né? não tem mais espaço para erro, exatamente, é isso mesmo. Ou seja, nós temos que fazer, eu hoje em dia, no meu restaurante, estou a fazer o mesmo que fazia em 2019, mas com metade da equipa. E esse é que é o grande desafio, e acho que é o desafio daqui para a frente em uma série de negócios. Portanto, a parte da gestão é importantíssima, porque não há margem para erro. Parte da gestão, a tecnologia, A é isso, né? tecnologia, tudo. Sim, 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 sim. Às vezes a reestruturação do modelo de A negócio passa reestruturação, pelo exatamente. menu, né? Enfim, é um novo mundo, né? Que inclusive entra. Eu tô aqui, vou responder uma pergunta aqui que eu acabei de ver. Entra no mundo da importância dos números, né? O José Rodrigues perguntando em relação à técnica de venda, você recomenda caçar as vendas sem antes organizar os números? Não, porque por meio dos números, né? Vamos lá, agora eu estou com um problema. A Helena acabou de falar, não, tenho que minha equipe agora eu não vou poder ter as mesmas pessoas que eu tinha antes, eu vou ter metade da minha equipe. Ok, como que eu vou reestruturar? Quanto eu preciso vender para eu ter o lucro? Eu tenho que ir lá nas minhas vendas, certo? Enfim, traçar lá o que a gente chama de a projeção dos números por meio do orçamento e tornar aquele negócio por meio dos números lucrativo, porque o meio da existência do negócio é o lucro, certo? Como que eu faço? Ah, o CMV. Não, o CMV, que é o F&B Cost em Portugal, antes era de 40. Não está dando 40, tem que ser 30. O que eu vou fazer? Uma remodelagem do menu, né? Tudo nasce dos números, né? Então, o gestor que não conhece bem os números, ele que não é o diretor, ele está totalmente perdido, certo? O que conhece os números, né? Que ele tem o papel de diretor ali dentro, alguns conseguiram já se reorganizar, outros estão se reorganizando, né? Mas legal, Helena. E agora? Como que está o mercado aí na sua visão, hoje? Né? Só um ponto, né? Aqui a gente tem uma diferença do Brasil, né? Talvez de Angola também. A mão de obra, né, do setor, ela é muito do imigrante, né? Tem muitos brasileiros, tem a turma do Paquistão, se eu não me engano, da Índia, do Nepal, né? Como que tá? Quando a gente fala em mão de obra, a gente está com problema de mão de obra. Os imigrantes não estão mais também trabalhando, ou os imigrantes foram embora? O que está acontecendo? Não sei, os imigrantes desapareceram também. Não sei. Brasileiros, poucos. Houve uma altura em que havia muitos brasileiros aqui para trabalhar em Portugal, desapareceram. Os paquistaneses, nepaleses, sim, existem, só que o problema é que têm uma grande desvantagem em relação aos brasileiros, que é a parte da língua, ou seja, eles podem ser utilizados em tarefas de ajudante de cozinha, copeiros, esse tipo de coisas, mas não são, nunca são chefes principais, nunca são cozinheiros principais, nunca são empregados de mesa. Nunca vão, não falam português, portanto, nós falamos com eles em inglês nos nossos negócios. Antigamente, aqui, em qualquer restaurante que se entrasse aqui em Portugal, os empregados, como vocês dizem, os atendentes de mesa eram todos brasileiros. Hoje em dia, as pessoas desapareceram, não sei. Não sei se voltaram para o Outro dia eu, Brasil. outro dia eu fui num cliente em Lisboa, os donos são italianos, não sei se você está vendo a Estefânia, um beijo a Estefânia. Os donos são italianos, né? Aí eu fui fazer uma reunião de kickoff lá, apresentar o projeto, né? Aí a turma sentou lá. Aí tinha um argentino, um uruguaio, brasileiro, português e a turma Nepal, Paquistão, né? Aí eu tive que fazer duas reuniões. Primeiro eu fiz a reunião em português, né? Pois em E inglês, depois em inglês, né? Então, mas exatamente. isso prejudica o fluxo de informações ali dentro, né? É um Sim, efeito mas isso é complicador, né? o normal aqui em Portugal é isso. É falar nas cozinhas fala-se imenso inglês, porque eles e repara, o inglês deles também não é propriamente um inglês brilhante, não é? Portanto, há muita dificuldade de comunicação. Mas pronto, é o que há para trabalhar, e mesmo assim poucos. E, portanto, é um desafio. E é o maior desafio neste momento, já nem é a pandemia, é a falta de mão de obra. E a demanda, você já vê que retornou aí ao ponto Sim, antes sim, da sim, sim. pandemia? Sim, 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 sim. Isso sim.
sim, as pessoas estão ávidas de sair, de jantar fora, sim. Isso E aqui voltou pode tudo. até ter um efeito que a gente estava falando durante a pandemia, né? Muitos restaurantes fecharam, certo? Eu não sei exatamente qual foi o percentual em Portugal, mas fala-se em torno de 35, 40% dos restaurantes fechados. Geralmente já fecha 15%, foi muito mais do que o normal, né? E aquilo, a demanda segue a mesma. Se muitos restaurantes fecharam, né, provavelmente vai ter um incremento de demanda. A gente tem clientes em Portugal que houve aumento de demanda, está vendendo muito mais do que antes, né? Outros não, né? Mas teve, a demanda, certo? Ela é ou igual ou maior do que antes da pandemia. Isso não tem sido um problema. Isso porque em Portugal tem o efeito do turismo que ainda não está funcionando, né? Ainda não está. Como que está o turismo aí? Você depende muito do turismo ou não? Sim. Aqui em Lisboa voltou muito em força este verão, sim. O que deixou de aparecer e que Lisboa vivia muito disso e o Porto também, que era os grandes congressos, que traziam milhares de pessoas de todo o mundo. Mas o turismo individual das pessoas voltou. Muito brasileiro, né? Muito brasileiro, sim. O brasileiro não aguentava mais ficar no Brasil. Muito brasileiro. Deixa aqui. É um turista que consome muito o brasileiro. E o LX Factor, se eu não me engano, me corrija aí, turma, ele é conhecido no Brasil. Acho que ele é um Muito, ponto muito, muito, turístico, né, muito. no Brasil, né? Agora, o cliente brasileiro dá muito trabalho. Hein? Dá muito Reclama trabalho. muito, Helena. Fala aí qual a Né? diferença do cliente português, do cliente brasileiro, do cliente. Deixa eu falar Cliente o inglês. brasileiro, Qual a olha, diferença dos três clientes? Inglês, brasileiro vou... e português. é uma boa conversa Vou te esta. colocar numa enrascada agora. Não, olha, o cliente brasileiro é um cliente muito simpático, mas dá muito trabalho, porque eu preciso de um empregado só para uma mesa de brasileiros, porque o brasileiro gosta muito de conversa. E conversa, e depois pergunta, então, e o bife, é como? E como é que passa o bife? E é com quê? E está lá escrito na carta, está lá escrito no Qual menu. vinho? Qual vinho? Aí a parte do vinho. Está lá escrito, mas a gente tem que descrever todo o prato. E eles adoram falar. Adoram, adoram, adoram. Pronto. E então, um empregado que vai a uma mesa de brasileiros fica lá a tarde toda, porque não consegue. Pronto. O português é um cliente mais frio, muito snob até. Muito mais snob que os estrangeiros. E, portanto, esse não dá muita conversa, pronto. O inglês, os ingleses, os alemães e até os americanos são os clientes muito agradecidos, ao contrário do português, que é muito snob. Eles não, são muito agradecidos, são sempre muito simpáticos com os empregados de mesa e são muito fáceis de servir, são muito práticos, são muito sem grandes. Esses são os mais simples de servir. Ingleses, Essa é uma alemães. diferença grande dos mercados, né? Portugal, né? É isso, é uma diversidade muito grande de perfil de clientes, né? Você está Sim, ali, né? Todos os países não, mas enfim, é uma diversidade grande, né? A Europa inteira é muito brasileiro, muito. O Brasil já não tem muito isso, né? O Brasil é muito afastado do resto do mundo, né? Até comparando, né, a quantidade de turistas no Brasil inteiro e Portugal, eu não tenho essa estatística, mas acho que Portugal deve uma quantidade de turistas igual ou mais do que no Brasil, por incrível que pareça, né? Então é isso, a gente tem em Portugal tem uma dificuldade maior também para o setor, né? Você tem que saber lidar com perfis de clientes totalmente diversos, não, né? e repara, não é, porque é que não é fácil também arranjar empregados de mesa? Porque é impossível em Lisboa trabalhar-se num restaurante e não saber falar inglês. Impossível. Tem que saber falar. Eu no meu tenho um que fala espanhol, tenho um que fala inglês e tenho outro que fala francês. E tem que ser assim, não há como. Mas não fala espanhol que nem eu, né? Na semana Não, passada não, não. eu É tentei mesmo falar Argentina. espanhol. Ela é argentina. Eu tentei falar espanhol, não saiu nada. É uma palavra. Não, ela é Eu acho que argentina. eu sei, Renan. Eu acho que a última vez que eu tinha falado acho que foi 15 anos atrás. Eu trabalhava na Kodak.
Aí eu vou praticar. De vez em quando, viernes, eu vou participar no canal espanhol para começar a praticar. Mas é engraçado que o dia eu fui num cliente, né, numa padaria, aí tinha uma senhorinha atendendo. A senhorinha, a gente não dava nada para ela, assim, né? Ela falou com o cliente, eu tô chorando, não é de emoção, não, é da gripe, viu? Ela falou em italiano com o cliente, aí em português, né? Aí entrou o inglês, ela falou com o inglês, entrou o francês, ela falou com o francês. Eu falei, aí me humilhou, né, cara? Tem um pouco dessa característica, né? De ter que falar, enfim, pelo menos o inglês ali todo mundo tem que falar, né? Sim. Deixa eu interagir com perguntas aqui, vamos lá. O Rodrigo perguntando, qual os piores cenários em relação ao CMV que vocês já viram? No teu caso, a Helena. CMV em Portugal, turma, o F&B Cost. Ninguém sabe o que é CMV em Portugal. Ou já sabe, Helena? A gente fala CMV, alguém sabe o que é ou não? Não, Não, não. né? Se Nós a gente chamamos. explicar custo da mercadoria vendida, alguém sabe ou não? E sim, sim, sim. Se a gente disser assim, sim. Mas é mais o F&B Cost, né? Para turma F&B entender. cost, sim. Se você quiser vir para Portugal, ser um consultor em Portugal, é F&B Cost, que é o Food F&B and cost. Beverage Cost. Tá? Enfim, Qual qual era a foi o pergunta? pior? Qual é o pior cenário? Qual foi o pior que você já viu? O F&B Cost mais alto? Ahm, eu vi nem foi na comida, foi na bebida. E esse é mais surpreendente. Eu vi um beverage cost de 65%. E aí é um terror. É um terror. É aquilo, cara, não tem como ganhar dinheiro, não precisa nem fazer Não muita tem, conta, né? não. Não. Eu já vi o meu pior, hein? O meu pior foi 70% o CMV como um todo, a comida e a bebida. Não tinha como, Mas aí não ganhava dinheiro, 70%. não ganhava. Era um restaurante self-service. Eu podia vender infinito, ele nunca ia ganhar dinheiro, porque a conta não fecha, a margem de contribuição é muito pequena, não permite ele ganhar dinheiro, né? Enfim, aí só como exemplo, esse caso de 70, né? Gestão, 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 a gente conseguiu chegar até 40%. Certo? Então tem muito espaço, muita gordura, tá? O meu do beverage cost também desceu para. O meu desceu bastante, desceu para 30. Dos 65 Cara, desceu para foi 30. mais. Então. Aí a gente vê muita gordura, né, Helena? Às vezes, cara, é coisa básica, né? Quando tá muito alto, assim, é um problema básico, geralmente, né? Então é mais fácil corrigir. Eliminar essa capa de gordura maior é a mais fácil. Difícil é quando fica bem pequenininho, né? Isso. A gente até fala na média, né? Isso é em Portugal, Brasil, Espanha, Angola, né? A lacuna, né? Eu falo todo dia aqui, enche o saco já. Em que o CMV real e teórico, o FMB cost real e teórico, é da ordem de 8 pontos percentuais, em média. Né? Em média, tem casas que é mais, casas que é menos, mas em média, eliminar a primeira capa do 8 para o 7, do 7 para o 6, do 6 para o 5 é mais fácil. Quando chega no finalzinho, aí já é mais difícil, certo? Mas enfim, então eu vejo. E aqui eu não sei se você concorda, Lena, embora tenha uma referência de F&B cost, né, que o mercado, para o mercado que seja de 33%, todo mundo fala desses 33% aqui, né? Hoje em dia, o F&B cost da turma, ele tá passando, né? Não sei se você está sentindo esse efeito aqui também, ou como que você está vendo na prática. Passando para a frente, mais Tá alto. mais alto, tá mais alto do que essa média aí que a turma tinha como referência, né? Sim, está mais alto e em muitos casos é muito difícil descer, porque, repara, os ingredientes estão cada vez mais caros, tudo aumenta e lá está. Às vezes é a própria forma como nós nos organizamos que é onde nós vamos poder buscar o lucro. Que essas contas do 1 mais 1 pode não dar o resultado que nós queremos. É muito difícil às vezes descer um CMV quando ou se reestrutura completamente todo o menu, ou então o lucro tem que vir de outras práticas. Ou seja, às vezes há um limite onde ele já não vai baixar mais. É, exatamente. É isso, né?
hoje no Brasil, em especial, aqui também já está acontecendo, me ajuda aí, né? A inflação, certo? O aumento, né? Que também eu acredito, não sou economista, que é efeito também da pandemia, né? A inflação, o aumento das matérias-primas também está jogando esse custo lá para cima, né? Aqui em Portugal você está sentindo um pouco Sim, também de mas inflação? o problema. Lá está, tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, que é a falta de mão de obra. E, por exemplo, a Inglaterra está com um problema gigante que não tem falta de comida nos próprios supermercados, porque eles deixaram de ter, eles são muito dependentes das importações e há uma crise enorme no setor dos transportes, de transportes de mercadoria. E logo aí tudo o pouco que existe está muito inflacionado, não é? E isso afeta a Europa toda também. Portanto, o custo do combustível, que está cada vez mais alto aqui na Europa, a falta de transportes de mercadoria, falta de mão de obra na própria agricultura, tudo faz inflacionar as coisas. E por isso é que eu estava a dizer que daqui para a frente vai ser um bocadinho difícil mexer no CMV dos pratos por causa disso. Ou se reestrutura completamente os menus, ou então nós temos que refazer o nosso modelo de negócio, porque vai ser difícil vender as mesmas coisas com CMV mais baixo. O jogo nunca foi fácil, agora está cada Não, dia é mais sempre um difícil, né? puzzle, sim, sim. Está E o cada jogo dia mais difícil, né? é. E o negócio da restauração é muito isso, é um puzzle. São peças, as peças têm que todas encaixar e não é ter um CMV de 33 que vai ditar que a casa que é uma casa saudável e que tem lucro. Há muitas peças que têm que jogar para que isto Inclusive, aconteça. né, o 33 aí que o mercado utiliza, para mim já é uma referência que não faz nenhum sentido, né? A gente tem clientes em Lisboa que o CMV teórico é de 19%. Certo? Então, não pode ser 33, não. A gente ali está brigando para fechar com 21, porque é um negócio com modelo de negócio diferente. Um O modelo de restaurante. negócio é diferente, exatamente. São muitos modelos. Tem um restaurante buffet, provavelmente vai ter um CMV mais alto, né? Que tem um desperdício maior. Tem um restaurante vegano que não tem, né, proteína Sim. ali, os ingredientes são mais baratos. Agora, né? Esse mesmo restaurante vegano provavelmente tem um labor cost, que é o custo com mão de obra maior, porque os pratos são mais elaborados, enfim, não é uma, né, não tem o ideal, né? Quem está buscando uma referência desse tipo vai ser difícil tá entendendo o próprio jogo. Você tem que entender o seu próprio jogo. Aí a gente volta de novo para os números, né? É importante você conhecer os números, tá? Dá uma interagida aqui com a turma, o André, o chefe André, falando arquiteto às vezes atrapalha a cumprir a própria legislação, né? Dentro da GAS, turma, a gente está com uma cadeira que é a Juliana que está ocupando, né? Que eu até brinco, né? Pô, existe uma profissão a ser desenvolvida, né? Que é o arquiteto especialista em projetos de cozinha. Então é isso, né? Embora eu acredito que nas universidades não ensinam, certo? Mas tem profissionais fazendo isso, né? E a GAS já está trazendo isso para dentro da GAS. Em breve traremos novidades aí para tudo. Deixa eu ver o que mais aqui. Ele falando, o André, falta arquiteto que tenha noção de restauração, né, que não seja como usuário. O arquiteto, né, no nosso setor não pode ser, né, um que está olhando só para a estética, né? Tem uma fábrica ali dentro, né? É totalmente diferente, né? Legal. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ixi, eu tô bem atrasado nas perguntas aqui. Está de certo no final das vezes. Legal. O pessoal da Gás Espanha está interagindo. É lo mismo em Espanha. Legal. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aí, Helena, se você achou alguém. El viernes vamos a hablar de la importância. Vamos ver se o meu espanhol melhorou. El viernes vamos a hablar de la importância de los números. No pierdas. Opa, melhorou, hein? Melhorou, não melhorou, Helena? Melhorou? E eu quero saber quando você vai fazer em italiano. Hein? Ai, meu Deus. Tem que treinar. Muita demanda, a turma falando. Nossa, achava que só os argentinos faziam isso. Eu não sei que só os argentinos fazem, Margarita? De falar muito? Deve ser isso, né? De falar muito ali
com garçom, né? Com atendente de mesa. Então já estão, o André, o brasileiro, principalmente fora de casa, quer aparecer. Legal, legal, tinha inflação. No Brasil tá bem problemático, né? Na Europa a gente, né, já tá com problema. No Brasil, então, né, a inflação tem itens que aumentou 50%, ao ponto de não dá para eu vender mais esse produto, eu tenho que tirar, né? Enfim. A pergunta aqui, vamos lá. Janice Borges, vocês acham, responde a Helena para mim, vocês acham que a mão de obra qualificada é importante para ajudar a melhorar os negócios gastronômicos? Sempre, sempre. Essa foi sempre a minha maior dificuldade. Pela forma criteriosa com que sempre procurei empregados, porque faz toda a diferença a qualificação das pessoas. Tanto na sala, como na cozinha, como depois na própria gestão, porque depois nós queremos, quando nós dizemos vamos trazer a equipa toda para o nosso jogo e o jogo dos números, o jogo da gestão, se a equipa não for qualificada, ela não vai perceber a importância disso. E, portanto, a equipa qualificada é essencial, essencial. Eu sinto um pouco, não sei se eu 100% certo aqui, que em geral, em Portugal, né, a gente consegue ser mais produtivo, né, fazer mais com menos, certo? Eu vejo que um atendente de mesa, um garçom, consegue atender muito mais mesas do que no Brasil, certo? Não sei se agora eu sei falando do perfil do brasileiro, pode ser por isso também. Mas eu vejo operações mais enxutas funcionando, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a qualificação da mão de obra. Sim, Né? sim, sim. E agora esse é um jogo que geralmente o dono não está jogando. Ele não se preocupa com o processo de recrutamento e seleção, Sim. não dá bola para isso, ele não é algo que faz parte do dia a dia dele. Então é fundamental, né? Legal, Tolentino na área. Bom dia, Tolentino. Saudade aí de você, cara. Vamos fazer um café com gás aqui para te matar a saudade. A turma deve estar com saudade de você também. E eu acho que é isso, Helena. Estamos terminando. Deixa eu falar mais uma em espanhol aqui, para ver se melhorou meu espanhol. Né? É muito importante esse ponto. La planta física de la cocina. Oh, melhorou, hein? Agora você fala frases curtas. Legal, deixa eu ver aqui. Como é conduzir o método junto ao dono do Renato? Como é conduzir? A última pergunta aqui. Como é conduzir o método junto ao dono aí em Portugal? Está sempre aberto às melhorias ou há resistência? Você acha que o português é mais difícil em termos de entender, enfim, a importância da gestão para a gente aplicar as práticas do que o brasileiro? Depende do perfil da pessoa. Não é um problema de português ou brasileiro. Tem a ver com o grau de maturidade do empresário. Ou seja, eu tenho neste momento um cliente que é muito jovem, 30 anos, e ele é muito percebe que a gestão é importante para ele. Mas já tive um outro cliente mais velho, de 50 anos, em que é tudo muito mais informal. Portanto, tem muito a ver com a maturidade do empresário, não tanto de ser português ou brasileiro. Tem a ver até da formação da própria pessoa. Não é? Se percebe que a gestão faz diferença, ou se o dia a dia é que é importante, ou a prática rotineira com que está habituado é que é importante. Enfim, nós temos clientes portugueses, brasileiros, né? Eu também não consigo relacionar, certo? A cultura do país a um perfil de cliente. Eu vejo o que a Helena colocou também, certo? É aquilo, né? Não sei, eu vejo uma turma chegando agora, né? Você falou de um cliente jovem, uma turma chegando, né? Vendo a importância da gestão. E uma turma que fala, né, do mercado mais antigo que não é muito aberto. Né? Então, talvez tenha a questão da idade aí, não sei, certo? Mas eu não vejo diferença entre os países. Né?
Helena, sensacional. Conseguimos aqui a estreia do canal em Portugal. Parabéns aí. Na semana que vem vamos pensar uma data para fazer. Não tem a data ainda, né? O Café com Gás em Portugal e Angola. Quem está aqui com a gente, não se esqueçam, por favor, de começar a seguir lá a Gás Academy em Portugal, que é o canal onde a Helena entrou. E vamos para cima, Helena. Muito obrigado. Mensagem aí para a turma do Brasil. Aí. E Portugal, né? Tem muita gente de Portugal aqui também. Antigamente era um canal só, agora que a gente separou, né? Exato. Obrigada, Paulo. Legal. Vamos para cima, Helena. Um abração, bom dia para todo mundo. Quarta que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Toda quarta Café com Gás, tragam as suas dúvidas. Quem eu não conseguir responder, aí pode mandar o direct que a gente tenta responder depois. Ou então vem na quarta-feira que vem que a gente vai estar aqui, certo? Ou eu ou o Vitão vamos estar puxando, ou os dois juntos. E eu estarei dia 15 com a Fernanda, também no Café com Gás, a falar sobre como montar um restaurante de raiz. Que legal, cara. Essa integração já está fazendo e vai fazer toda a diferença, né? Essa é a nossa ideia, né? Interagir entre os países, entre as práticas, enfim, eu acho que esse vai ser um conhecimento bem legal para estar compartilhando com a turma. Tá bom? Obrigado, Helena. Vamos pra cima. Beijão, valeu. Obrigado, turma. Valeu.